Bem-vindo a mais um EbanoCast e hoje eu tenho a honra de ter aqui conosco Júlio Melo, responsável por todos os escritórios da XP e que ele vai falar um pouquinho para a gente como que ele tá assumindo agora esse desafio. E o Júlio tem uma carreira brilhante, ele começou no private, em outros bancos e agora... Antes de assumir esse grande desafio, ele era responsável pela a XP de funcionários. Explica melhor, Júlio, porque assim, eu estou tentando evitar usar B2C, B2B, que é o que a gente faz sempre, para quem não está acostumado com esses termos entenderem melhor. O que eu sei? Legal. Você arrasou no seu trabalho. E agora? Agora você mais do que triplicou lá os números da XP. Legal. E o Guilherme te deu esse desafio agora de fazer essa mesma história nos escritórios da XP. Então, Legal. se puder explicar um pouquinho. Ótimo. Bom, primeiro, antes de mais nada, queria agradecer muito o convite aqui de vocês. Estou bastante contente de estar aqui podendo contar um pouco da história. Vocês são uma operação que a gente tem muito orgulho de ter a parceria que a gente tem. Né? Vocês têm mais de 1 bilhão de custódia dos clientes, então acho que isso mostra o quão bem vocês atendem os clientes de vocês. Então, Érica, Peterson, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Bom, a minha história, embora jovem, né, o pessoal às vezes brinca que eu já estou um pouco acabado, os cabelinhos brancos aqui, mas é porque foi muita hora de voo, né? Então, embora jovem ainda, eu tive um primeiro capítulo na XP, né, nesses últimos 10 anos, onde eu consegui contribuir bastante, né, para a construção do nosso modelo de negócio B2C. Então, a gente tem essa nomenclatura B2C, que é Business to Customer, né? Então, é a nossa empresa XP se relacionando direto com o cliente final, os clientes, né? Então, toda a história da XP, né, que completou 25 anos esse ano, ela vem de uma história B2B, que é Business to Business, né, que é a XP como uma plataforma para outros empreendedores, que são os escritórios, né? Vocês são empreendedores, montaram o negócio de vocês e se relacionam com a gente. Então, toda a história da XP, até 2015, 2016, os primeiros 15 anos ali, ela era 100% B2B. Então, a XP sendo provedora, né, de soluções de investimentos para outras empresas, né, que são os escritórios de investimento. Em 2016, quando eu cheguei na XP, um time super pequeno, a gente começou a ter o Business to Customer, né, para a gente também se relacionar direto com os clientes finais. E o que era a ideia do Guilherme naquele momento? Era que o B2C se tornasse, né, o nosso grande... o nosso escritório modelo, vamos dizer assim, né? Por ser o negócio proprietário de relacionamento com clientes, que a gente pudesse desenvolver as melhores ferramentas, os melhores métodos comerciais e ter realmente o que é o melhor padrão de atendimento para o cliente e através disso, obviamente, influenciar os nossos parceiros B2B, né, com essas melhores práticas, né? Então era para ser um canal complementar, mas que fosse um grande balão de ensaio, né? A ideia não era que fosse um canal grande, né? Aí, em 2021, eu assumi como head do canal, né? Eu fiquei os primeiros 5 anos participando como membro do time, fui assessor, fui líder de time. Passou por tudo, Passei por então. tudo, comecei Assim, como analista júnior, legal. né? Então foi bem do começo mesmo. Mas aí nos últimos 5 anos, quando eu estive à frente do canal, aí eu acho que eu consegui colocar um ritmo de crescimento importante no negócio. A gente saiu de ser uma operação de 200 pessoas para ser uma operação de 3.500 pessoas. Nossa. Estamos hoje em 200 cidades, são quase 300 bilhões de reais, né, de clientes nossos aplicados juntos com a XP, mais de 2 milhões de clientes. Então a gente realmente conseguiu montar uma operação B2C, né, que me credenciou para esse novo desafio, né? Eu fiquei 10 anos construindo essa operação de assessoria e agora estou bastante animado de poder pegar os conhecimentos que eu tive, né, que eu fui aperfeiçoando e descobrindo ao longo dessa jornada de B2C para junto com os 456 empreendedores que têm seus próprios negócios de assessoria, levar esse sonho do Guilherme lá do início, né, dessas melhores práticas para os nossos parceiros. Então, estou muito contente com isso. Legal. Eu me sinto realmente lisonjeado, né, de ter essa missão. É óbvio que aqui vai ser uma troca, né? Assim, tem muitos escritórios que já desenvolveram coisas que a gente nem imagina, que a gente não sabe fazer tão bem. Então, aqui não é só uma via da gente ir lá e levar conhecimento, tem uma via também de buscar conhecimento, mas ir realmente definindo quais são essas melhores práticas e aí tentando democratizar elas para todo mundo. Então, assumir esse desafio aqui de estar à frente da rede B2B,
Que legal. né, que são os escritórios parceiros. Tem 100 dias aí, 3 meses. Nossa, Então, e você já fez tanta coisa, Júlio. Eu não acredito que só tem 100 dias. Não, acho que a gente já Você conseguiu... já mudou muita coisa. Legal. A gente que está sentindo aqui Que do bom. outro lado, Que bom. impressionante. Legal. Assim, eu amei. Muitas novidades, né? Não, eu amei a questão de regionalização, Legal. né? Então eu acho que a sinergia, a troca melhora, Legal. entendeu? Todo o apoio que você está dando, você pegou exatamente, né? Toda a estrutura Perfeito. da XP e está colocando ela à disposição para os escritórios, uma estrutura separada, Perfeito. correto? Correto. Assim, qual foi o meu diagnóstico, né, quando eu fui convidado para esse desafio? Eu coloquei isso, inclusive, de uma forma bem transparente, né, para os nossos outros sócios da XP, qual era a direção do que eu acreditava, e tive, obviamente, o buy-in, né, de todos os nossos principais sócios da empresa, de que tinha uma parcela do processo de que a gente, como XP, precisava fazer muito melhor, fazer mais e melhor, né? Então, era assim, a gente precisa ter um staff de gente, né, à disposição dos escritórios em alguns temas, né, para a gente realmente apoiar ele nesse processo de execução. Então a gente definiu quais são essas principais batalhas, né, que a gente criou uma plataforma cross-canais, né, foram 6 áreas, depois eu posso comentar um pouquinho se você achar que vale a pena, Sim. mas basicamente é empresas, private, expansão, formação, operações e todo o processo de distribuição. Então são batalhas grandes, importantes. Não, e não é fácil mudar, não é fácil. Bem complexo. Eu acho que eu consegui montar, né, que eu acho que talvez seja a minha fortaleza, montar um time muito, muito forte, gente muito capaz, né, em cada uma dessas caixinhas desse desafio. E aí eu fiz uma coisa que eu também acredito muito, que já era um pouco do que eu construí lá no B2C, eu acredito demais nessa visão regional. Acho que o nosso negócio é um negócio de gente, é um negócio de proximidade, tem que ter o corpo a corpo, tem que ter o ombro a ombro, tem que estar gastando sola de sapato, tem que estar entendendo daquela região, né, para você tomar as melhores decisões olhando, né, aquele mundo que você está vivendo. Então, eu sempre acreditei que seria impossível a gente tomar as melhores decisões que a gente precisava tomar em Fortaleza com gente em São Paulo. Verdade, Então a gente que é precisa bem ter, diferente. é muito bem diferente, você precisa estar lá sentindo o cheiro, trocando ideia com as pessoas da região. Então a gente está apostando numa estrutura onde a gente tem líderes regionais, Isso, né? muito. Obviamente não tem um para cada estado, mas a gente já quebrou o Brasil lá em 4 grandes praças, né? E temos líderes regionais que vão ficar nos nossos escritórios regionais para melhorar a nossa leitura regional, por consequência, a nossa tomada de decisão. Então, acho que são 2 grandes mudanças. Uma é essa da gente ter um nível de staff, de estrutura muito diferente do que a gente vinha trabalhando, e uma organização do nosso time comercial de gens, líderes gens, agora também regional. Então, essa matriz de ter mais apoio e um apoio com uma inteligência regional é um pouco das minhas apostas aqui para a gente ter um momento muito positivo de rede B2B. Do nosso lado, Júlio, a gente acompanha esse crescimento e desenvolvimento da XP. Nós temos aí 7 anos de casa, e quando nós chegamos na XP, basicamente eram investimentos. Perfeito. E hoje a gente tem esse ecossistema de soluções financeiras, Legal. né? Então, a gente acompanha de perto essa transformação aí do assessor de investimentos. Hoje ele se posicionando muito mais como um consultor financeiro, né? E ver a XP desenvolver essa arquitetura, essa visão de arquitetura aberta, mas entrando Legal. com outros produtos ali, consórcio, crédito, desenvolver a própria mesa de câmbio, que já tem um pouco mais de tempo e realmente a gente gosta muito da experiência, para nós é enriquecedor. Mas acho que além do produto, também esse foco, a sua vinda, ela está muito ligada à implementação da onda de qualidade mesmo. Com certeza. Então, a Ébano, nós também sempre buscamos ali contribuir com a XP com ideias também nesse sentido de melhores soluções ali para qualidade. A gente participou desde o início ali do selo de governança e integridade, Legal. Verdade. como escritório credenciado. O ano passado saiu o selo do A20. Nós também. Fomos reconhecidos. E falando um pouco hoje da visão da assessoria, né, o escritório oferecendo esse leque de soluções, como que você enxerga essa evolução do assessor? Porque era isso, né? O assessor ele estava ali acostumado a falar de investimentos e de repente vem essa onda de soluções financeiras. Eu sei que isso dentro do B2C foi implementado. Com sucesso, e que você vai ter que replicar aqui, né? Legal. Como que você está vendo esse movimento frente aos escritórios aí, com a XP agora capitaneando? Eu vejo isso como uma evolução natural do nosso negócio, né? Se a gente olhar
um pouquinho lá atrás, né, assim, 2010, 2015, esse processo da gente cada vez abraçar mais a vida financeira do cliente, ele sempre aconteceu, né? Então, a XP, quando ela nasceu, ela era praticamente monoproduto. Então, a gente só fazia renda variável, né? A gente vai esquecendo disso, né? Aí depois a gente foi construir uma plataforma de renda fixa, depois a gente construiu uma plataforma de fundos, né? Depois a gente construiu uma plataforma de seguridade, tendo previdência, seguros, né? Então a gente foi aos poucos, né, abraçando todo o pocket de investimentos do cliente. Então essa foi uma jornada de 15, 20 anos até a gente conseguir olhar e falar assim, temos todos os produtos para um cliente conseguir fazer uma carteira de investimentos diversificada no Brasil, no exterior, né? Montamos a XP Miami, né? Então temos todo um ecossistema de atendimento para clientes que querem diversificar globalmente, times especializados. Então foi uma jornada para que a gente conseguisse dar acesso a investimentos qualificados para o brasileiro, seja ele um cliente varejo, alta renda, unique, private. Então, assim, foi uma jornada, levou tempo, dinheiro, muito suor, né, para a gente construir essa plataforma. Sim. Eu acho que tem bastante sucesso. Eu tenho um orgulho enorme de ter participado dessa trajetória junto com vocês, né? Hoje, todo brasileiro, eu tenho certeza que ele investe melhor do que ele investia 10 anos atrás. Seja na XP, seja num banco concorrente nosso, porque a gente forçou uma disrupção no mercado. A gente mudou a arquitetura de distribuição de produtos no Brasil. Na plataforma de fundos, hoje a gente tem centenas de gestoras de investimentos com sucesso. Hoje a gente fomenta diversos pequenos e médios bancos no Brasil. Então a gente realmente foi muito protagonista em diversas verticais de ter uma arquitetura de mercado de capitais mais moderna no Brasil, que ainda, importante que se diga, tem uma concentração bancária gigante. Sim. Como a gente teve alguns players, né, XP, Nubank, Inter, alguns players aí tiveram sucesso nos últimos anos, às vezes a gente fica com uma sensação de que a concentração bancária no Brasil ela já acabou. Não, ela continua sendo muito contemporânea, os grandes bancos, né, têm um market share em qualquer uma dessas linhas gigante, né? Então, mas é inegável que a gente avançou nesse tema, temos muito para construir, tem muito dinheiro ainda mal aplicado e mal assessorado dentro dos bancos. Eu acho que a oportunidade ainda é enorme, mas a gente, sem dúvida, construiu uma plataforma competitiva e melhor do que os nossos concorrentes. Vira um passo natural, né, depois que você está conseguindo, né, cuidar do dinheiro do teu cliente, que você queira, né, tanto o advisor, né, que é o escritório, tanto a gente como plataforma, começar a olhar isso de uma forma mais holística. Né? Então isso passa muito por a gente, primeiro, né, se propor a levar esse serviço de planejamento financeiro, planejamento tributário, planejamento sucessório para os nossos clientes. E isso também tem sido uma dobradinha, né? A gente tem investido nesses serviços proprietários para dar essas ferramentas para os nossos escritórios ou para os nossos times internos. Né? Isso aqui permite que a gente tenha um diagnóstico mais amplo, né, de quais são os interesses do cliente, até para tomar as decisões de como investir o dinheiro dele. Né? Mas quando você faz esse diagnóstico, Peterson, é natural que você comece a perceber que ele também tem uma demanda, né, de crédito, né, que ele também tem uma demanda, né, de câmbio, né, de que ele também tem uma demanda de produtos para a empresa que ou ele trabalha ou ele é um acionista. Então a gente começou a abrir o nosso leque de soluções de produtos, né, seja para pessoa física ou seja para pessoa jurídica. Eu acho que isso aqui vai ser uma dinâmica cada vez mais comum, tanto do nosso lado quanto plataforma, mas também, né, do profissional tem que continuar acumulando conhecimento, continuar ampliando a sua capacidade de diagnóstico, de planejamento com o cliente, para transitar dentro de todo esse ecossistema que a gente oferece. Então eu vejo isso como uma tendência de mercado. Quando a gente olha no mercado americano, é muito comum esse atendimento pessoa física e jurídica, né, conjunto, nos principais RIAs, né, que são os escritórios americanos, e que a oferta de produtos ela vai ficando cada vez mais ampla. Né? Então acho que a gente tem que fazer muito bem o que é a nossa essência aqui, que é alocar bem o patrimônio do cliente, cuidar com muito zelo, mas obviamente a gente tentar ir se tornando um hub de soluções de uma maneira mais ampla, pessoa física e jurídica. Então, cada um dessas verticais, às vezes vai demorar um tempinho para a gente construir, né? Então, o Mundo PJ a gente começou lá em 2018, todo ano a gente tem avançado um pouco, a gente entrou em crédito, a gente entrou em cartão de crédito, então a gente tem avançado um pouco, vai ser uma jornada, mas essa é a direção, né? No paralelo, a gente também tem sofisticado o nosso modelo de atendimento no que tange a como eu vou cobrar o meu cliente,
né, para fazer a assessoria do patrimônio líquido dele, né? Até então a gente trabalhava praticamente só com o modelo transacional, Sim. né, que é onde o cliente ele não vê uma cobrança, nessa cobrança ela está embutida no produto, né, que a gente obviamente se remunera os nossos parceiros, mas o cliente não via de uma forma transparente qual que era a cobrança, porque ela estava embutida dentro do produto. A gente entendeu que era importante a gente ter um modelo onde você podia proativamente já negociar um preço com o cliente, um preço saudável, né, que justificasse o nível de atendimento que você ia dar. Então a gente criou um modelo fee-based, né, que hoje já representa 20% a 30%, dependendo do canal, do segmento. Né, e agora a gente vem com um modelo consultoria, que além de dar essa transparência do modelo de cobrança, ele também faz a consolidação multicustódio. Então o cliente já não precisa ter o patrimônio dentro da XP para a gente fazer todo esse processo de diagnóstico, assessoria financeira do patrimônio dele. A gente faz a parceria com outras casas e a gente faz, né, leva todo o nosso expertise de investimentos para os nossos clientes. Então, tanto do que tange a produtos ex-investimentos, mas também no nosso core business de investimentos, a gente está, né, sofisticando e trazendo inovações, trazendo disrupção para o mercado. Acho que a combinação dessas duas coisas aqui é o que vai traduzir o sucesso dos assessores do futuro. Né? Acho muito difícil o assessor que fica só naquele modelo transacional, que não está acumulando esse conhecimento, seja dos outros produtos, seja dos multimodelos de cobrança para o cliente. Eu acho que esse assessor ele tende a ir perdendo um pouco de campo ao longo do tempo. Então é importante abrir a cabeça, estar antenado nessas novas linhas de produtos, nesses novos modelos aqui de atender o cliente, né, e levando isso proativamente para os clientes. Não, muito bom, Júlio. E engraçado que a Ébano, ela nasceu, a gente nasceu, todos os clientes nossos, eu lembro do PowerPoint, cada cliente meu tinha um PowerPoint de 30 páginas, falando da família, falando dos objetivos, com fotinho dos filhos e tudo. E aí quando a gente vê, né, poxa, que bom, agora a XP tem dentro do sistema esse financial planning, né, de uma forma para simplificar, porque o nosso DNA sempre foi qualidade, né? Então, dentro da Ébano, nenhum cliente nosso, né, tem relacionamento conosco sem antes eu saber qual é o planejamento, qual é o objetivo, porque produto é commodity. E a XP, o que eu acho da XP nisso daí? Diferente dos grandes bancos, né? Tem grandes bancos que montaram sua corretora. A XP começou o inverso. E aí foi desenvolvendo os outros produtos. Perfeito. Se eu tivesse que comparar, Júlio, a XP com as demais concorrentes, as demais corretoras, qual seria, na sua visão, o grande diferencial da XP perante a concorrência? Legal. Só um comentário antes, Érica, desse ponto, né, que você falou, que eu acredito muito, eu acho que é importante a gente ressaltar. Tudo isso que a gente está falando da consultoria, do financial planning, eu sempre tive muito claro na minha cabeça de que o bom assessor já fazia isso, tá? Então, eu nunca tive essa visão de que, puta, agora vamos levar algo para o assessor que ele não faz. Quando eu era assessor, não tinha o financial planning, o wealth planning, a consultoria. Eu já pegava lá tudo que o meu cliente tinha, anotava no Excel, fazia um mapeamento, dava as minhas visões para ele do que ele deveria fazer, olhando uma visão 360, do que tinha dentro da XP fora. Só que eu acho que é a mudança, né? Que aí às vezes tem gente que, como isso já era um pouco do dia a dia, a gente chega com esse papo, né, de conselho, isso aí eu já faço, isso aí é mais do mesmo. Mas eu acho isso aí é uma falha de interpretação. Por quê? Se você já fazia, ótimo. O que está acontecendo agora? Agora está vindo a tecnologia. É isso que te a ajuda. tecnologia vai potencializar, porque antes você tinha que fazer esse trabalho de consolidação na mão, no Excel. E com CRM, com tudo agora, né? Então, o mindset é o mesmo, só que agora com tecnologia para a gente poder escalar e surpreender ainda mais o nosso cliente. Então, concordo que não tem, às vezes, uma disrupção de mindset. O bom assessor sempre teve essa visão de planejamento, de olhar 360, mas agora vem tecnologia. É só você pensar, se a XP não existiria antes do mundo da internet, você concorda? Sim. Claro. Assim, como é que você ia montar uma plataforma aberta sem internet? Mas eu quero abrir. Então, a tecnologia, à medida que ela vai avançando, ela vai destravando muito valor para a nossa profissão. Legal. Então, acho que é super, super importante a gente pontuar isso. Do ponto de vista de diferencial, Érica, da XP, eu acho que tem um diferencial muito grande, que é o nosso propósito, né? Assim, o que é a missão da empresa, né? O que é o core business, né? A gente continua sendo, né, a única grande empresa no Brasil, e eu acho que até nos últimos anos houve uma consolidação um pouco por conta do nosso sucesso, né, e etc., focado
né, no cliente investidor. Né? Se você pegar o resultado dos grandes bancos, que eu acho que também não são grandes, não tem uma concentração De bancária à crédito, toa, né? Eles são competentes, senão eles não teriam chegado onde eles chegaram. Se você olhar o próprio resultado deles, é majoritariamente um resultado que vem da vertical de crédito ou da vertical de crédito com seguridade, né? Seguros, né? Então esse é o core business, né? Quando você tem um core business que é muito pujante e que dá muito resultado, é difícil você se dedicar de corpo e alma numa outra vertical de negócio. Então, a gente continua sendo a única casa que é focada no cliente investidor. Né? Então, os bancos foram abrindo um pouquinho a plataforma, mas sempre de forma reativa. E quando a gente começou a incomodar muito. Né? Então, acho que esse continua sendo o nosso diferencial, ele está mais vivo do que nunca. E eu acho que tem um ponto dentro desse contexto que é super relevante, que eu levo isso muito a ferro e fogo aqui nas minhas discussões e no meu dia a dia, de ter um raciocínio assim, quem é o meu cliente? Eu sempre gosto de pensar e estimular os meus times a pensarem que o nosso cliente é o assessor de investimentos. Verdade. Né? Então, eu acho que as outras instituições elas não têm esse DNA, né, de assim, tudo que a gente faz é pensando no nosso assessor. Obviamente, depois de ficar uma empresa maior, a gente começou a ter um olhar muito crítico de também olhar para o nosso cliente final, né, que é o cliente investidor de fato. Sim. Mas a gente nunca perdeu a essência de ter de forma clara esse conhecimento, esse entendimento de que o nosso cliente, em primeira instância, é o assessor de investimento. Então, isso significa que a gente cria ferramenta para o assessor, a gente cria atendimento específico para o assessor, a gente cria incentivos, campanhas, viagens, eventos. Então, assim, a gente tem muita iniciativa para que o assessor entenda que o melhor lugar para ele estar é a XP. Sim. Eu acho que no fim do dia, se você tem os melhores profissionais, esses profissionais é que vão levar, né, vão traduzir isso tudo que a gente falou de produto, consultoria, multimodelo para o cliente. Né? Então, acho que essa essência aqui ela continua muito viva, a gente está cada vez mais próximo dos nossos assessores, eu estou otimista de que isso vai... a gente está sentindo, então tudo que você fala, Júlio, a gente está sentindo tá na ponta. Pele, legal. Não tem como só falar, porque se tivesse alguma coisa fora, eu seria a primeira que ia falar. Então, o que é legal? A gente tem sentido essa evolução em tão pouco tempo. Legal. A gente, assim, quantos treinamentos já aconteceu lá na Ébano, depois dessa mudança. Então, assim... O Gen também está com um mindset muito parecido, então eu acho que você está conseguindo realmente passar essa mensagem para o time. Então, a gente está percebendo na ponta. Só que eu queria te dizer o seguinte, qual é o seu maior desafio, na minha visão, aí você me corrija, né? É a padronização, né? Uma vez, quando você cuida de um time, né? Que você tem a gestão ali, início, meio e fim... Para mim, o seu maior desafio, porque a XP tem mais de 400 escritórios, cada um é de um jeito e cada um já tem ali o seu perfil. Sua cultura, sua filosofia. A sua cultura. Por exemplo, tudo que você está falando, a Ébano, enfim, poxa, tá ali, tá alinhado, é o que a gente pensa e tudo. Mas talvez possam ter escritórios que você não consiga padronizar ou influenciar da forma como você queria. Como é que você vê esse desafio? Eu honestamente, eu não tenho como intenção essa padronização, né? Porque eu acho que a nossa beleza do modelo é ter o empreendedor que está colocando a assinatura dele, né? Então, eu acho que se a gente tentar padronizar demais, a gente perde a nossa principal fortaleza, né? Então, tenho certeza que na Ébano vocês, tem o jeito de vocês de atender os clientes. Sim. Você tem a decoração do teu escritório. Falar nisso, você tem que ir lá, tá, Júlio? Precisa ser convidado, né? Precisa ser convidada. Você tem que ir lá, tá bom. Então, eu tenho certeza que vocês têm o jeito de vocês de atender os clientes, de encantar os clientes. Tem as filosofias de vocês, alguns aspectos da régua de relacionamento, o perfil de cliente que você quer atender, como você quer impressionar, o perfil de eventos, algum nível de curadoria de produtos. Então, eu acho que a grande beleza tá em você ter o empreendedor. Cara, e o empreendedor, ele é inquieto, ele é criativo, ele vai pensar nas soluções e ele vai achar os caminhos. Se a gente tentar padronizar isso, a gente perde a nossa principal fortaleza. Eu não coloco isso como um desafio, porque não é um problema que eu quero resolver. Mas talvez eu acho que de repente é na questão de
compliance em governança, que eu acho que também você veio com essa questão ali, né? Perfeito. Que a XP não aceita mais falhas, erros e tudo, e é o nome da XP. Qualquer coisa que um assessor de um escritório faz errado vai atrapalhar a todos, né? marca XP. Perfeito. Né? Perfeito. Então, é por isso que eu estou falando. Aí, no geral, eu não acredito nessa Tá. padronização. Agora, o que eu acredito, talvez seja o que você quis dizer aí com essa padronização. Eu vejo duas coisas que são muito importantes. A primeira é que a gente não pode permitir que uma minoria, né, gere estragos para a maioria. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente hoje tem quase 20 mil comerciais na rua, né, entre B2C e B2B. E a gente não pode acreditar que todo mundo conhece profundamente os temas de diversificação de carteira, risco e etc. E, eventualmente, pode ser que tenha alguém ali nesse processo que não está com as melhores intenções com os clientes. Eu fico até mal de falar isso, porque eu tenho muita convicção, Érica, que a esmagadora maioria dos assessores é super bem intencionada, bota o cliente em primeiro lugar, tá na missão, tá no propósito de fazer o brasileiro investir melhor. Cara. Eu conheço milhares de assessores. Eu nunca me deparei com um que fala, esse cara aqui é uma má pessoa, não quer o bem do cliente. Então, isso é muito raro. Então, eu acho que em alguns casos é até um pouco de desconhecimento, uma falha no processo, pouquíssimas pessoas realmente desalinhadas culturalmente. Mas eu acho que a gente, enquanto plataforma, tem que ser muito rigoroso e muito enérgico com essa minoria. Sim. Né? Isso. E então a gente criou no B2C, agora a gente está trazendo para o B2B uma série de regras que deveriam fazer com que a gente blinde 100% dos nossos clientes, para a gente garantir que a gente nunca mais vai ter um caso de um cliente que teve uma alocação indevida ou que teve, né, uma concentração de um determinado papel que não foi bem alinhado com o cliente. Então, sem dúvida nenhuma que isso faz parte desse escopo de padronização. Mas não é uma visão de padronização do empreendedor. O empreendedor tem que continuar criativo fazendo. É uma padronização para nos resguardar. Para nos resguardar. Né? E de alguns temas que a gente entende que são temas muito críticos. Tem uma outra padronização que a gente está buscando, que é essa que eu comentei dos serviços. Eu acho que eu tenho um dever fiduciário aqui de garantir que todo cliente que tem uma conta aberta na XP, não interessa se ele é atendido num canal A, no canal B, no escritório C ou D, que ele tenha uma entrega mínima de serviços. Assim como ele tinha uma mesma padrão de produtos, agora a gente tem que ter um mesmo padrão mínimo de serviço. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é razoável que um cliente abra uma conta num parceiro e esse parceiro, porque ele não tem tamanho suficiente, ou que ele não tem acesso a um time de wealth planning. Porque isso agora faz parte da nossa entrega de valor para um cliente XP. Uhum. Então a gente vai ter à disposição dos nossos escritórios o que a gente está chamando dessa entrega mínima. Então é um time de consultoria as a service, é um time de wealth planning as a service, são as mesas proprietárias à disposição dos escritórios. Mas eu tenho a minha mesa aqui, eu acho que isso é um diferencial. Ótimo. Continue com a sua mesa. Você nunca vai precisar usar a minha mesa. Pelo contrário, se todo mundo tiver suas mesas, a gente não tem apego nenhum em ter mesa lá. Né? Porque como empreendedor, a gente também sempre quer fazer o máximo de resultado com o mínimo de custo. Né? Então a gente não quer ter esses recursos lá, mas a gente entende que isso aqui faz parte da proposta de valor que a gente tem que ter com os nossos clientes finais, portanto eu preciso suportar os nossos parceiros na execução. Então existe sim um nível de padronização mínimo aqui que a gente quer oferecer, mas nunca tentando entrar aqui em como é que vocês fazem a mágica de vocês no dia a dia. É muito mais garantindo que tem alguns alicerces aqui, seja de controle ou seja de prestação de serviços, que ajudem a gente a avançar. Júlio, tem um ponto que você citou um pouco sobre modelos de atendimento. Perfeito. E aí a gente estava falando de modelos de remuneração, fee-base, mas acho que assim, uma iniciativa que a XP fez, que na minha leitura ela vai ser transformadora no mercado, essa consultoria completa, multi-instituições, né? Perfeito. Vindo com a qualidade das mesas, porque nós fizemos carreira nos bancos e não é todo cliente de banco ali que tem acesso a uma consultoria completa. Ali você tem um planejamento patrimonial completo, uma conversa com um advogado, um tributarista. O que levou a XP a essa iniciativa de criar a consultoria? Ou seja, eu já tenho a melhor plataforma, que eu atendo multi-instituições. Perfeito. Mas agora eu também vou atender o cliente que não tem a custódia. Eu sempre gosto de olhar, para o mercado lá fora, e mesmo aqui no Brasil, para o mercado de private banking,
Porque quando você olha para o mercado de private banking, é um mercado mais sofisticado e normalmente ele já é mais moderno, pensando nessa visão do que é feito lá nos Estados Unidos e do que é feito aqui. Então, mesmo quando a XP começou a disruptar o mercado com esse modelo de plataforma de produtos aberta, nos privates, as plataformas já eram um pouco mais abertas, porque já era um cliente mais sofisticado, que já demandava isso. Então, o private está sempre um pouco à frente, né, desse mercado de clientes afluentes, alta renda e varejo, né? Quando você olha no business de private banking, já é bastante comum você ter aquelas estruturas de multifamily offices, né? Sim. E multifamily offices, às vezes, dentro das próprias instituições. Então, quando você Sim. pega os grandes bancos, eles têm o private banking e o multifamily office. Perfeito. Uhum. E o multifamily office, ele sempre é um prestador de serviço para o private banking. Não é um competidor do private banking. Sim. Eles trabalham em conjunto. Então, você tem o teu banker do private e o banco faz essa relação tua aqui no family office para um cliente que quer estar no private. Mas com a sofisticação de um multifamily office. Aí o que o multifamily office vai fazer? O multifamily office vai fazer a consolidação multicustódia, muitas vezes vai olhar os ativos imobilizados, né? Pô, imóveis, fazendas, empresas, vai fazer uma consolidação mais sofisticada, vai fazer um trabalho de concierge. Então tem multifamily office que cuida do barco do cliente, Sim. cuida de tudo, né? Então a gente se inspirou um pouco nessa relação, falando, como é que eu levo esse mesmo nível de sofisticação, esse mesmo conceito, né, para os outros segmentos? Pô, então eu não vou conseguir olhar o do barco, até porque esse perfil de cliente talvez não tenha um barco, né? Ou ele está gastando demais Sim. para ter um barco, um cliente de 5, 6 milhões de reais. Mas como é que a gente leva esse mesmo conceito, né, dessa sofisticação para um cliente alta renda, né, um cliente unique, que é a nossa segmentação de 3 a 10, que o multifamily office representa para o private? Então é a consultoria. Então a consultoria, ela deverá representar o mesmo conceito do multifamily office. Então, o que isso significa na prática? Vai melhorar a nossa capacidade de diagnóstico através da tecnologia, Sim. que a gente vai fazer a consolidação multicustódia, vai conseguir melhorar a nossa capacidade de alocação, porque a gente vai estar sempre vendo quais são as melhores taxas praticadas no mercado. Então, ela, sem dúvida nenhuma, que ela representa, né, um degrau acima do ponto de vista de sofisticação. Acho que não vão ser todos os clientes que vão querer. Eu acredito que a gente está falando aqui entre 10% a 20% dos clientes que vão ter interesse nessa sofisticação, que é um pouco do que a gente vê no mundo de private banking, mas foi nisso que a gente se inspirou, né? Foi em levar um novo nível de sofisticação para um cliente alta renda que já tem um bom assessor, passará agora a ter uma consultoria. Então aqui eu acho que tem um ponto muito importante, que eu acho que como é uma novidade, pouca gente já entendeu, o que a gente está querendo de consultoria não compete com a nossa assessoria. Esse é um consultor que vai trabalhar como um prestador de serviço para a nossa assessoria. Sim. Então, Júlio, como isso. assim? É um braço, é um né? braço. É um braço do assessor. Hoje, quando você tem uma demanda de renda variável, você já usa o broker, né? isso. Que é um cara especializado em renda variável. Isso. Então, você já trabalha em conjunto. Quando você tem uma demanda de seguro, você já usa o planner ali, que é um cara sofisticado, que entende de seguros, etc. Bom, o cliente quer consultoria, ele quer subir um pouco a barra desse diagnóstico, da consolidação disso tudo que a gente falou, você vai demandar a mesa de consultoria. Como a gente entende que vai levar um tempo e talvez não faça sentido para a grande maioria dos escritórios abrir um CNPJ de consultoria, ter todo esse compliance lá dentro, etc., a gente vai ser provedor dessa infraestrutura e desse time aqui proprietário para prestar serviço para os nossos parceiros. Então eu estou muito animado com isso, porque eu acho que isso aqui vai representar uma modernização do nosso discurso. Acho que isso aqui vai dar uma narrativa muito forte para os nossos times comerciais, né, de multimodelo, muita transparência, clientes mais sofisticados na consultoria, clientes que gostam do modelo tradicional no modelo tradicional. Acho que continuará sendo 60%, 70%. Então acho que a gente vai ficar mais dinâmico, mais moderno com essa criação da consultoria as a service. Não, Tá? excelente, assim, a gente ficou super animado, Júlio, porque realmente a gente vai oferecer aqui, o cliente vai escolher o que melhor se adequa ao momento de vida dele. Total. Então, essa questão da consultoria, a gente estava até falando, nossa, a gente precisa evoluir para isso, e na hora que a XP veio com a solução, o melhor dos mundos, porque Sim. eu vou ter uma tecnologia, porque não é assim, as pessoas acham que é uma coisa simples, não é, você consolidar todos os bancos do cliente, o atendimento a gente não se preocupa, a ferramenta para apresentar um relatório consolidado, isso demanda tempo. Com certeza. Né? Então, assim, a gente ficou super animado. Eu também. A gente acredita realmente que a gente vai agregar muito valor para os clientes vão ter a opção, né? Dentro da Ébano, da XP,
não existe qual o melhor modelo para XP ou para Ébano, e sim qual o melhor modelo para cada cliente. Então, eu acho que a gente já está num ponto assim excelente. Por isso que eu estou tão animada. A expectativa está lá em cima, em julho. A gente está usando bastante. A gente começou oficialmente em junho e a gente já está tendo resultados impressionantes. Então, acho que isso aí vai ser realmente uma super avenida. E para o cliente traz uma segurança. Ele pode ali optar por que banco ele quer deixar a custódia, mas ele vai ter ali até uma segunda opinião, que ele não vai deixar de ter o atendimento dele hoje do banker lá, que atua na instituição, mas ele sabe que tem uma pessoa ali olhando o todo, né? Então, isso faz total diferença. Às vezes eu tenho alguns clientes assim que eles têm um perfil um pouco mais conservador na gestão do patrimônio e fica ali anotando e de vez em quando a gente fica refletindo, puxa, hoje já existe toda uma automatização nesse sentido e nós trazemos soluções, né? Tem um relatório super completo, nossos clientes recebem mensalmente ali as informações da evolução do patrimônio, mas assim, o cliente que ele tem conta em vários bancos e tem esse perfil, a consolidação é super complexa. Então, além do relatório, você também dar os insights ali para ele, no sentido de o risco de alocação, eventualmente ele está concentrado em um ativo de risco que não está claro, porque está pulverizado em várias instituições, faz total diferença. Ainda mais falando do momento aí da renda fixa do Brasil, né? A gente está passando por um cenário mais difícil, juros elevados já há um pouco mais de tempo, as empresas aí com uma dificuldade de balanço, e a gente sabe que nós olhamos aqui, mas a visão do todo traz segurança, né, Total. E eu acho que, assim, do ponto de vista estratégico dos parceiros, no caso de vocês, por exemplo, eu acho que isso vai virar um diferencial muito grande, né? Porque, assim, hoje você tem que ir lá convencer o cliente a vir para a XP, né? E mostrando uma sofisticação maior. O fato disso não ser mais uma condição sine qua non para você atender ele bem, eu acho que isso aqui tira um mito da sala, né, de conflito de interesse, etc. Naturalmente o cliente depois ele vem para XP, porque a plataforma é melhor, o aplicativo é melhor, as taxas são melhores. Tecnologia. Mas a narrativa que você vai construir isso com o cliente vai mudar. Então eu acho que isso aqui vai transferir uma fortaleza para o advisor independente, né, que são os escritórios de investimentos, que não estão dentro das grandes instituições, Itaú, Bradesco, etc., é enorme. Então, por isso que eu estou falando de novo, eu acho que isso aqui representa uma modernização muito grande da assessoria e que vai colocar vocês num patamar novo. Obviamente, a gente tem que ser muito competente na prestação desse serviço, a gente está investindo bastante energia e dinheiro nisso para realmente surpreender os nossos parceiros. Não, e o que é legal, assim, é que agora o cliente, foi o que o Peterson falou, e você também. O cliente, eu tenho já 20, 30 anos conta nesse banco X. Ele não tem problema, pode ter. Fica mas aí. Pode, e eu só não vai ser o melhor para você. No tempo a gente vai te mostrando isso. Vai te mostrar isso. Então essa construção é muito boa. Tem um aspecto no Brasil, né? Eu, como estou há anos aí nessa atividade, para mim isso é muito claro. Assim, o brasileiro ele tem essa questão não quer colocar todos os ovos na cesta, né? Isso é um clichê, mas só é um clichê porque é verdade. E tem uma outra barreira, né, que os bancos foram competentes em fazer isso, que eles pedem reciprocidade. Então tem muito empresário, tem muito cliente que tem crédito imobiliário, crédito no agro, e assim por diante, que ele não pode concentrar os investimentos dele com a gente, porque ele tem essas barreiras estruturais, né? Que a gente pode até ir rompendo essas barreiras à medida que a gente vai avançando com as outras soluções, né? Mas acho que isso vai demorar um tempinho. Então, quando você chega com a consultoria, você também soluciona essas duas barreiras. Você fala, você pode manter uma parte do teu dinheiro lá, fica com a tua contrapartida nesse produto que a gente não te oferece aqui, mas toda a tua vida financeira de alocação de capital, a gente que vai supervisionar e vai te aconselhar. Então, eu acho que isso aqui vai ser super legal. Do nosso lado, Júlio, essa vinda da consultoria, ela foi muito positiva também, porque a Ébano ela foi pensada para atender o cliente com uma visão de relacionamento de longo prazo. Claro. Era algo que a gente tentava praticar no modelo dos bancos ali e não conseguia, porque você tentava, mas a estrutura do banco te provocava uma quebra de vínculo, né? Para você assumir um novo desafio, você deixava uma carteira de clientes e vinha para um novo.
E assim, a pior coisa era quando um cliente falava assim: olha, eu vou ter que fazer um resgate agora porque eu preciso atender uma reciprocidade da minha pessoa jurídica lá. Tranquilo. Então, hoje, sabendo que a gente vai conseguir atender aqui e lá, Vai ser é o melhor perfeito. dos mundos. Gente, o papo tá tão bom que agora que eu vi que o tempo voou, né, Voou. Júlio? Mas assim, o que eu queria mudar um pouco agora, porque assim, no final do dia, né, o que faz a diferença é o time que você tem. Né? Claro. Não adianta ter ferramenta, produtos e tudo se você não tem as pessoas certas no lugar certo. Perfeito. E aí eu queria ouvir de você, todo mundo hoje está montar escritório de sucesso, né? Uhum. Virou hoje assim um negócio de gente e não de produto. Claro. E aí, se você tivesse que separar o que um escritório faz bem, né? O que faz um escritório crescer versus de um escritório que fica estagnado, né? Perfeito. Com essa sua experiência toda, essa visão toda aí que você tem, né? Bom, ótima pergunta. Eu acho que assim, tem muita gente na rede que tem um background muito robusto, né, de investimentos. Profissionais que trabalharam muitos anos em private banking, profissionais que trabalharam em tesouraria, trabalharam em assets, né? Então, gente muito qualificada tecnicamente, né? Uhum. Mas isso, sem dúvida nenhuma, isso é o nosso core business, tem que entender do que você está fazendo, né? Mas uma coisa que eu percebo é que, como você comentou, né, chega um determinado momento que é muito mais sobre a tua capacidade de liderança do que o teu conhecimento técnico do produto. Sim. Né? Então, o que eu percebo é que as operações que têm e terão mais sucesso são aquelas pessoas que têm grandes líderes à frente das suas unidades de negócio. E que sejam grandes líderes do ponto de vista de gente, né, que é o nosso principal negócio. E aí tem muita gente que eu vejo que se confunde um pouco nesse conceito e acha que liderar bem é ser muito bom em cobrança. Não, né? Então, como eu liderei o B2C muitos anos, o pessoal sempre falava para mim assim, não, que o B2C é mais fácil porque você comando e controle, você manda, as pessoas obedecem, né? Então vai lá, chega cedo, vai embora tarde. E eu acho isso um erro de interpretação. Né? Eu acho que assim, você só consegue construir alguma coisa se você tem realmente um olhar crítico, né, para ter certeza de que aquilo ali está fazendo sentido para as pessoas que estão com você. Né? Se você realmente trata aquelas pessoas como seus clientes, né, que você se sente responsável pelo sucesso delas. É óbvio que depois de você habilitar uma conversa de alta performance, né, você ter lá uma visão de clima da tua operação, uma avaliação de plano de carreira, pensar se o processo de remuneração, de partnership está equilibrado. Depois que você fizer tudo isso aqui muito bem feito, é óbvio que aí tem os combinados. Sim. Isso aqui não é uma cooperativa. É isso, não é ONG. Combinamos, tô fazendo tudo aqui por você, cara. Tem um horário de entrada, tem um nível de produção que a gente espera, tem a intensidade que a gente espera, tem o que a gente quer construir em conjunto. Mas tem muita gente que pula do ponto 1 para o ponto 2. Então eu sempre falo que, né, você tem que ter um tripé da liderança aqui, né, que é habilitar as conversas de alta performance. Depois que você habilita essas conversas de alta performance, aí você tem que gerir o dia a dia. Porque o ser humano, por essência, ele é procrastinador. Né? Ele é procrastinador, ele às vezes não tem uma autocrítica muito apurada, então você precisa, depois de habilitar essa conversa de alta performance, gerir o dia a dia. Né? Ter muita intensidade, ter as ferramentas para acompanhar a intensidade. Sim. Aí se o cara não está fazendo mesmo assim, ele não sabe. Ele não sabe. Ainda tem a terceira vez, ele não sabe fazer. Aí você precisa ensinar. Então, habilitar a conversa de alta performance, gerir bem, desenvolver pessoas. Então eu acho que tem poucos empreendedores que dominam esses 3 pilares. Então eu acho que assim, quem vai conseguir crescer muito, no fim do dia, quem vai ser muito bom em gente, vai selecionar bem, vai habilitar a conversa de alta performance, vai gerir bem o processo, vai desenvolver pessoas. Parece super simples, não, né? Mas não é, imagina, não é. Tem muita ferramenta para fazer, tem muito método para você construir isso em escala, né? Porque uma coisa é você fazer isso com 10 pessoas. 10 pessoas você vê o horário que o cara chega, vê o horário que ele vai embora, vê quantas ligações ela fez, quantas visitas ela fez. Outra coisa é 100 pessoas, 200 pessoas, aí você precisa ter um pouco de método, um pouco de processo para acompanhar se isso aqui está acontecendo da maneira como você idealizou. Então, eu tenho encontrado muitos empreendedores que eu enxergo esse potencial e que a gente quer ajudar também nessas melhores práticas comerciais, né? Que isso não é tão intuitivo. Eu tive o privilégio, né, de ter entrado na XP muito jovem e vi o Guilherme, né? Então o Guilherme, por exemplo, nos nossos encontros lá de B2B, ele fala muito do ponto 2, né? Sim. Cobrar, CRM, etc. Mas eu falei isso para ele outro dia, eu falei, Guilherme, você fala muito do ponto 2,
Porque para você o ponto 1, ele é óbvio. Porque o Guilherme sempre foi esse cara. O Guilherme, ele vê alguém fazendo alguma coisa, ele chega e fala, cara, você pode mais. Você vai dominar o mundo, você isso, você aquilo. Ele é um cara muito otimista com as pessoas. Então ele promove as pessoas, ele elogia as pessoas, ele desafia as pessoas a sonharem grande. O que ele está fazendo? Ele está habilitando uma conversa de alta performance. Só que isso é tão natural para ele que ele acha que todo mundo é assim. Mas não é. Então, assim, pô, tem um trabalho de você engajar as pessoas na tua missão, engajar no teu propósito, antes de você começar a cobrar ele, né? Se você começar a cobrar que hora você chega e fala, o cara não está engajado. Também não funciona. Então, eu acho que tem bastante método dessas estratégias comerciais que a gente também vai buscar, né, construir junto com os nossos parceiros. Mas que, de novo, vai na linha do que a gente falou. Mas vamos padronizar isso aqui? Não. Pô, como é que você vai fazer a tua pesquisa de clima? É mensal? É semanal? Cara, cada um vai achar o seu jeito. Sim. Mas tem que ter uma pesquisa de clima. Sim. Pô, tem um plano de desenvolvimento. Cada um faz o seu jeito. Mas, cara, ter um plano de desenvolvimento é importante. Então, assim, não é dizer a forma como você vai chegar lá, mas é dizer que temos que chegar lá. Né? Tem alguns goals aqui que a gente tem que buscar. Né? Então, acho que é um pouco dessa linha que eu acredito. Nossa, eu queria ficar mais 2 horas aqui. Tem um monte de pergunta, entendeu? Eu acho que a gente vai ter que marcar lá no escritório, que eu sei que seu horário também é restrito. Mas, assim, eu quero te agradecer, Júlio. Foi sensacional. E dizer, assim, eu estou super animada. Eu estou sentindo na ponta todas as mudanças. A gente está vendo uma mudança impressionante. E isso que você só está 100 dias. 100 dias. Minha expectativa está aumentando, Júlio. Não, eu agradeço muito. Se eu puder só fazer um encerramento aqui. Você me perguntou do meu principal desafio, da padronização, etc. E se eu tivesse que falar hoje, né, o que eu acho que é o meu maior desafio é garantir que todo mundo está com a mente blindada para o tamanho da oportunidade que a gente tem. Sim. Por quê? Porque no Brasil a confusão sempre é grande, né? Sempre vai ter. Sempre vai ter. Só que eu acho que muita gente nesses momentos acaba criando muita muleta. Né? Então, juros, é isso. Então, o meu maior desafio que eu tenho sentido assim, é garantir que está todo mundo com o mesmo otimismo que eu tenho. De que a gente tem uma oportunidade enorme, de que a gente ainda vive num país que tem uma concentração bancária enorme, porque a gente tem uma rede de empreendedores com muita capacidade de fazer muito mais. Né? Então, que a gente precisa continuar construindo os nossos negócios, investindo nos nossos negócios, crescendo, recrutando bem, sendo agressivo na medida certa, né? Então eu acho que o meu maior desafio tem sido esse, assim, como é que a gente realmente blinda a nossa mente e entende que a gente precisa continuar avançando, né? Operação que cresce com juros de 2% é fácil. Né? Então, acho que é nesse momento que a gente tem que ver quem que é bom, que continua crescendo em qualquer cenário, em qualquer taxa de juros, qualquer tipo de governo. Então, acho que o meu maior desafio tem sido esse, colocar todo mundo nessa mesma vibração e nessa mesma vontade e ambição de crescer. Né? Então, acho que esse é um pouco da visão. Assim, é o nosso lema, né? Eu sou, assim, tenho mais de 30 anos de mercado, Júlio, eu já vi um monte. A única certeza que vai ter problema. Exato. Como você... E eu adoro o problema, o pessoal morre de rir. Eu adoro um problema, porque na hora que tem problema tem oportunidade. É isso. É o momento que eu mais recebo cliente querendo vir para a Ebro, porque eles vão atrás de experiência. É isso. Então, assim, tudo depende de como você vê, né? Total. Mas olha, super obrigada. A gente vai... Ó, você já tá convidado, ó. Tô aqui filmando. Ele não vai poder ter o compromisso para ele ir lá na Ebro, conhecer o time. A gente sempre faz eventos e tudo. Vai ser muito bom. Vou te mandar um convite para você aparecer. Muito Nem bom. Precisa, né? Eu brinco lá com o Gen, que ele já tem até a salinha dele lá. Já escolhi a melhor salinha para ele. Eu vou separar uma salinha para você também, tá, Legal, Júlio? muito obrigado. Júlio, obrigado mais uma Obrigada. vez. Foi Valeu, ótimo. pessoal. Tá bom, Até mais. obrigada.